Fala galera, paz do Senhor Jesus Cristo. E aí, gente, mais uma vez com uma segunda edição do vídeo da página Humor Apologético. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, ainda naquela base que nós havíamos trabalhado sobre debates, explicando, como nós fizemos antes, que nada do que nós fizéssemos daqui em diante teria sentido se não houvesse da parte dos que creem em Jesus Cristo, da parte dos crentes, uma credibilidade em relação ao debate. Porque nós bem sabemos, como vem escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, que a palavra de Deus, ela não vem vazia, ela não volta vazia em nenhum momento. Antes ela prospera naquilo para o qual ela está sendo enviada. E nós cremos veementemente que o debate seja uma dessas modalidades de pregação, onde nós podemos semear a palavra de Deus. Diante dessa realidade, muitas vezes nós encontramos resistência, principalmente de crentes imaturos na fé, ou então, num outro extremo, pessoas mais tradicionais dizendo que debater não é coisa de Deus, que nós devemos rejeitar as questões loucas e as contendas de palavras, e que nós devemos deixar isso de lado, afinal de contas, religião não se discute, cada um com a sua e etc. Mas será que isso é bíblico? Por mais que algumas pessoas se arroguem, se apropriem de certos versículos para poder justificar essa posição, o que eu pretendo mostrar aqui nesse vídeo em diante é justamente o contrário. Apelando então para uma dessas bases usadas por esses crentes, nós nos achamos aqui na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14. Diz assim, então: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Agora o versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Então, esses são alguns versículos usados. Só que muitas das vezes o contexto em geral da carta é ignorado, porque nós começamos a ler de trás para frente. Essa é a segunda epístola de Timóteo. E a gente precisa notar, levando em consideração primeiro, os sintomas desses falatórios aqui a qual Paulo proíbe. Primeiro, versículo 14 diz que eles para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Por que Paulo dizia isso? Era simples. Porque existiam falatórios na igreja, existiam conversas na igreja, que eram conversas de pessoas que na verdade eram falsos mestres, que se utilizavam dessas conversas para poder semear ensinos errados. Então, nesse sentido, é óbvio que uma conversa, que um diálogo desse tipo para nada aproveitaria, porque não serviria, no fim das contas, para edificação, mas sim para poder perverter a fé dos cristãos que estavam começando. Porque ele é enfático quando ele diz na parte B que são para a perversão dos ouvintes. E aí, mais abaixo, ele dá um exemplo, inclusive exemplificando até por nomes as pessoas a que se dedicavam a isso. O versículo 17 é dito: E a palavra desses roerá como gangrena, ou seja, é uma palavra cancerígena, como está escrito na Almeida Revista Atualizada. É uma palavra destrutiva, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, ou seja, eles cumpriram isso que está escrito no versículo 14, porque eles se perverteram e usavam desses diálogos para poder perverter pessoas. Versículo 18, os quais se desviaram da verdade, tanto Himeneu quanto Fileto,
dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então é nesse sentido que Paulo aplica a proibição a que se envolvesse nessas conversas que, na verdade, nada mais eram do que tentativas de recrutar discípulos. Basicamente, como Paulo ele tinha advertido ali aos anciãos de Éfeso, pouco antes da sua partida, dizendo que após a sua morte se infiltrariam mestres falsos na igreja de Deus que falariam coisas distorcidas com o objetivo de arrebanhar discípulos, dentre os quais, que ele cita claramente no texto de 2 Timóteo, estavam Himeneu e Fileto, que se valiam dessas conversas para disseminar doutrinas falsas. Agora sim, tendo esse novo contexto em vista, passemos então para a primeira carta de Timóteo, na qual nós vamos encontrar uma instrução semelhante. Logo no primeiro capítulo, no versículo 4, diz o seguinte: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Versículo 6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. E mais uma vez, muitas pessoas acham nesses termos um duvidoso alicerce para avalizar esse tipo de posicionamento de que não se deve debater, não se deve confrontar heresias, por exemplo, com quem está se evangelizando, porque naturalmente isso causaria um debate e, de acordo com essas pessoas, isso não seria lícito. Mas nós passamos aqui para o versículo 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. E aí ele vai dar o perfil dessas pessoas que tinham mania por contender. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mais uma vez, Paulo então vai tecer um perfil aqui que de longe é totalmente diferente daquilo que é praticado hoje pelas pessoas que procuram evangelizar adeptos de outras religiões, seitas ou até pessoas dentro da igreja com opiniões heterodoxas. Porque Paulo, ele diz aqui que essas contendas dentro da igreja, mais uma vez, ele estava escrevendo a Timóteo na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela estava sendo tomada por contendas de palavras promovidas por pessoas que tinham mania disso. E é muito interessante essa expressão contendas de palavras, porque isso resume bem que não eram, na verdade, contendas de ideologias, não eram contendas de ideias, não era que se estava pregando uma heresia ali, essas pessoas procuravam corrigir essa heresia, não. Eram contendas de palavras. E se nós associarmos esse capítulo, então, ao primeiro capítulo, nós vamos ver que essas pessoas elas buscavam debater genealogias e se envolver em debates acerca da lei. Ao que tudo indica, Paulo estava ali abrindo os olhos da igreja contra também cristãos judaizantes, já que esses, mesmo passando pelo evangelho, ainda davam valor às tradições rabínicas de remontar genealogias e guardar certos aspectos da lei e etc. E Paulo ele diz aqui também que essas pessoas elas deliravam acerca de contendas.
das quais, como ele disse, nasciam porfias, blasfêmias, deliberadamente, e ruins suspeitas. No versículo 20, ele finaliza dizendo: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, já que das contendas nasciam blasfêmias, e as oposições da falsamente chamada ciência. Isso é muito claro, porque Paulo ele registra ali que o que estava acontecendo na igreja na qual Timóteo era o dirigente era que, além da igreja sofrer constantes ataques de cristãos, entre aspas, judaizantes, a igreja estava começando a sofrer com as influências de um movimento muito popular nos primeiros séculos chamado gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnosis, que significa conhecimento e ciência. Então, nesse versículo 20 do capítulo 6, Paulo ele então finaliza rogando a Timóteo que ele procure se afastar e afastar a igreja das influências desse grupo, que na verdade era esse grupo que promovia esses debates, essas contendas gratuitas, das quais não poderiam nascer outra coisa senão ruins suspeitas, blasfêmias, porque a ideologia gnóstica, da seita gnóstica, era uma ideologia de clamor, de acordo com Paulo, vão e profano. Daí os debates serem inúteis, porque a ideologia, por si mesma, ela era inútil. Agora, será que se resume a tudo isso? Será que nós temos na Bíblia algum exemplo de alguém que alguma vez debateu com religiosos, com pessoas de fé diferente, de visão diferente? Porque nós acabamos de ver que a proibição a isso realmente nós não temos. Portanto, os cristãos eles se acham liberados se caso eles precisem realizar esse ministério. Mas em contrapartida nós perguntamos, mas se não há exemplos que desaprovam, será que há, por exemplo, exemplos que aprovem a prática de debate? Atos capítulo 17, versículo 17, nós vamos perceber que o debate acalorado, tanto entre os cristãos quanto entre Paulo e os judeus, era uma constante na primeira igreja. Atos 17, 17 diz: De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo está aqui em Atenas, ele está se dispondo, ele está diariamente na tribuna, se oferecendo para debates, tanto com religiosos, membros religiosos, e aí nós podemos entender judeus, gentios, pagãos, ou com quem se apresentasse. No caso, até os filósofos, porque nós vemos aqui no versículo abaixo, 18, dizendo assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: Que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E nós vamos ver que por causa desse debate intensivo de Paulo, isso acaba obrigando a comparecer no Areópago tamanha curiosidade das pessoas naquela nova doutrina a qual eles ouviram por debate. Tudo aquilo, todo aquele movimento evangelístico se iniciou em virtude do debate de Paulo.
No versículo 2 de Atos 17, quando Paulo ainda está em Tessalônica, em Bereia, está escrito: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Estevão também debatia. Em Atos capítulo 6, no versículo 9 diz: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E aí algumas pessoas vão dizer, mas debate é impossível porque não se dá para saber, no final das contas, quem é o vencedor e quem é o perdedor. Mas a Bíblia indica claramente os que saíram vencendo e aqueles que saíram arrasados do debate. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Já em Atos capítulo 18, nós vamos ver a repetição da mesma atitude em relação a Paulo. Atos capítulo 18, versículo 4. E todos os sábados disputava nas sinagogas e convencia a judeus e a gregos. Bom, então até aqui nós vimos que a atitude de diálogo, de argumentação, era uma constante entre cristãos, judeus e pagãos. Mas e entre cristãos? Nós vamos ver a mesma coisa em Atos, capítulo 15, onde houve ali, antes do primeiro concílio de Jerusalém, uma discussão acaloradíssima que envolvia Paulo, Barnabé e os cristãos judeus. Atos 15, versículo 2. Tendo ido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Outro exemplo também vívido de debate intercristão que nós achamos nas Escrituras continua no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 2. Diz o seguinte: E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então aqui Pedro ele ainda se justifica ordenadamente, ou seja, ele apresenta aqui um cabide de evidências que justificassem e ratificassem o procedimento dele na casa de Cornélio. Bom, pessoal, com tudo isso eu espero que vocês tenham assimilado bem o conceito das Escrituras. E faltar-nos-ia tempo aqui para poder dizer, por exemplo, os constantes atritos que aconteciam entre Jesus e os fariseus ali, os fariseus apontando a Jesus, caluniando a Jesus, dizendo que Jesus era comilão, beberrão, endemoniado, samaritano e etc. E Jesus ali sempre se defendendo, dizendo que se ele fazia as obras que ele executava, era testemunho de que o Pai estava com ele, de que o Pai estava testemunhando acerca dele, e Jesus também lhe apresentava evidências. Um belo, clássico exemplo de debate na Bíblia também é o caso de Jó, quando nós deixamos ali o prólogo da visita de Satanás e alguns anjos perante a face de Deus, e nós adentramos os capítulos restantes, tudo que nós vamos ver é debate entre Eliú, Elifaz, Bildade e Jó. Ali sempre querendo provar a Jó, esfregar na cara dele, melhor dizendo, o seu pecado que o levou a estar naquela situação. Em contrapartida, Jó ali
cheio de úlceras, sozinho, procurava se defender ali das acusações. Tudo isso nós encontramos na Bíblia Sagrada, não tendo, portanto, nenhum motivo para as pessoas se esquivarem desse que é um verdadeiro chamado, porque o cristianismo não teria crescido se não houvesse, primeiramente, essa apologética, se não tivesse, primeiramente, essa defesa da fé cristã para com aqueles que discordavam, porque era um território bastante miscigenado com todo tipo de doutrina, todo tipo de opinião, todo tipo de corrente de pensamento e até seitas dentro do judaísmo. Portanto, a igreja cristã, desde os primeiros séculos, ela sempre se viu no dever, na obrigação de fazer frente a todas as calúnias, a todas as heresias. E não é diferente no dia de hoje. Como nós podemos ver na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Debate não é xingamento, debate não é simplesmente contenda de palavra, debate não é ad hominem, não é ataque pessoal, mas debate, diálogo e argumentação são sim tentativas de trazer a verdade, trazer à luz do evangelho aqueles que resistem à palavra de Deus e aqueles que nos contradizem. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção. Voltaremos com mais um vídeo em breve. Deus abençoe a todos e tchau.